Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma história no nosso canal e espero que desfrutem muito desta história porque eu a encontro encantadora e motivadora. Já? Para os que estão chegando agora no nosso canal, os pido que compartam, que deem like, que acionem a campanita para novas histórias e que compartam a história em vossas redes sociais com vossos amigos, que desfrutem muito desta história, é lo que eu mais os desejo. Bueno, a história de hoje em dia, conforme eu os comentei, lá encontro que é motivadora, principalmente motivadora, e o título já disse quase todo. O título é Me Namorei de um Cego. Vamos de amarelo banner e já volvemos para a história. Olá amigos, sem perder mais tempo e conforme eu os comentei antes da banner, a história de hoje em dia é de Fiona e o título de hoje em dia é Me Namorei de um Cego. Já vamos para a história, que é encantadora, motivadora, é uma bela história. Escutemos então. Olá a todos, sou Fiona e vivo em Málaga, Espanha. Conheci a Eduardo em la universidade. Aunque ele iba um ano mais adelante e teníamos alguns ramos juntos, incluso antes disso, lo veía deambular por la escuela, ou melhor, la universidade, e sempre me havia chamado a atenção. Por lo general, em las asignaturas que compartíamos, estava pendente de ele. E, aunque não habláramos, lhe pedi a minhas amigas que lo invitaram a nossos grupos de trabalho. Um dia, em um dos dias de los ramos que teníamos juntos, salimos a fumar um cigarro e empeçamos a falar. Essa noite, lhe enviei uma solicitude de amistade por Facebook e passou algo muito estranho. Como ele é no vidente e identifica as pessoas através da voz, me chamou por telefone para perguntar-me se que acaso era a Mona Lisa da universidade. Lhe disse que sim, me colgou, pero eu lo chamei de volta e nos quedamos conversando hasta las 4 da manhã. Desde essa conversação, todo passou de forma muito vertiginosa. Quedamos de ir ao cine ao dia seguinte e lhe disse que nos juntáramos em el terceiro piso do mall, ao lado da boleteria. Hasta esse momento, eu não havia tenido nenhuma aproximação com uma pessoa em situação de discapacidade. Então, não me imaginei lo difícil que era para ele ligar hasta o terceiro piso solo, ou coisas como pedir ajuda para sacar plata del carreiro automático. Aún assim, de imediato tivemos uma conexão especial. E eu nunca tive que dizer-me que necessitava. Recuerdo que nesse dia vimos a película Por um Punhado de Beijos. E sem que ele me lo pedira, eu lhe descrevia as cenas em las que não haviam diálogos. Depois da película, nos fomos a tomar um café e lo invitei a minha casa. E conheceu a meu papá e a minha irmã. Eu nunca havia levado a nada a minha casa e tudo se deu com muita normalidade. Incluso meu papá se ofereceu para ir deixá-lo. Aí quedei surpreendidíssima, porque nos disse que vivia em uma vila lejana e eu não podia entender que hiciera o trajeto à universidade solo, porque o caminho desde sua casa é muito complexo. Desde essa primeira cita, não nos separamos jamais. Falei sobre esta nova relação com algumas amigas da vida e elas me disseram que tinham que perguntar-me a mim mesma se estava disposta a assumir isto com todo o que implicava. E é que muitas pessoas se haviam aventurado a sair com Eduardo, pero quando chegava o minuto de enfrentar-se com a discapacidade, se alejavam. Eu tive esse quiebre depois da terceira cita. Lo reconozco. Ele era muito irresponsável em algumas coisas, como que não lhe gostava pedir ajuda e não usava el bastão porque sentia que isso era rendir-se a ser el ciego. Creio que venia de que quando chico sua mamã não o quis meter em um colégio especial por medo a que deixara de aprender certas coisas da vida e depois não se pudiera adaptar à vida real. Nem sequer se manejava com o método Braille.
Se bem entendia suas decisões, com minha família lhe pedimos que por favor usara o bastão. É que se eu me ia involucrar emocionalmente, ele tinha que cuidar-se. Eu necessitava que ele se cuidara. Lo que não esperei nunca foi o impacto que seria não solamente ver-lo apoiado em el bastão, sino a reação das mais pessoas. As miradas em la calle não cessavam, incluso o berrente que lhe pedia que lhe eligiera os números del Euromilhões, como se Eduardo fuera um amuleto da boa sorte. É ridículo, lo encontrei demais. Assim pensou na luta contra os estereótipos, com momentos como mais complicados que outros, e foi nessa primeira salida com bastão que me dei conta de que estávamos empeçando um caminho que ia terminar em um projeto de família. Entendi que estava disposta a assumir lo que viniera. Nos é passado que a gente pensa que eu tampouco pode ver, ou então que sou sua irmã, como se que uma pessoa em situação de discapacidade invisual não podia atender na pareja. Se vamos ao banco, por exemplo, por um tema consequente, a executiva me habla a mim e eu tenho que pelear com ela para que lo validem com ele, porque não sou sua empoderada, sino sou sua pareja. São pequenas lutas que às vezes quero dar, pero que outras vezes me agotam. Me agotam muito que as pessoas não o veem como um simples ser humano. Há 3 anos nasceu Dani, nossa hija. Ele tinha medo de que ela heredara de alguma forma a cegueira. Pero por suerte temos um pediatra que não nos tem paciência e que aos 4 meses nos disse que ela veía perfeitamente bem. Nossa ginecóloga também foi muito empática, pero passa isso, que sempre temos que buscar gente com boa vontade e que empatice com nós outros. Por exemplo, quando buscamos jardim infantil para Dani, em uma das entrevistas, a diretora nos disse que o melhor que Eduardo se quedara fora, porque como não poderia ver, não tinha sentido que entrara. E resulta que hoje em dia é ele quem vai a buscar com a ajuda de um taxista que nos coopera. Quando nasceu Dani, nossa família teve alguns reparos, que como a ia a cuidar, que como ia a saber se tinha leite em la mamadeira ou se havia vomitado. Todas essas questões e perguntas que estavam em aire. Quando ela tinha recém 3 meses, se quedaram solos por primeira vez e tudo saiu bem. Agora eu tenho meia jornada presencial e a outra metade trabalho desde a casa. Por lo que durante a manhã ele está a cargo da niña. E aunque he chegado a verla com calcetines de colores distintos ou os calções ao revés, nunca hemos tenido grandes problemas e nunca hemos peleado por esses malos menores. Trato de que Eduardo se involucre o mais possível com Dani, porque ele é seu papá e aunque há coisas que não pode fazer tão bem, à medida de que ela desenvolve a sua linguagem, se han facilitado. E ela, sem dar-se conta, desde chica, desenvolveu uma linguagem especial para relacionar-se com ele. Le ponia nomes a seus joguetes para que seu papá entendera de qual estava falando. Se põe um vestido novo, vá e lhe conta e toma suas manos para que lo pueda sentir. Ele, outro dia, lhe disse: papá, já sei que vai acabar a quarentena. E quando se vai ao bicho, vais a volver a ver? Foi uma pergunta de Dani em sua inocência. Que nos conhecemos em um momento preciso. Ele estava mais resuelto e deixou o suficiente madura como para dizer-me que se ia arriesgar-me. Necessitava o luz hiciéramos juntos, porque eu não veio ao cego. Veio ao companheiro, ao amigo com quem lo passo super bem, rei bem. Lhe pido que se dê conta de todo o que ele me entrega, porque ha sido uma tremenda ajuda quando eu he passado por momentos difíceis. Mesmo vendo, tive momentos difíceis e ele foi meu apoio. Ojalá as pessoas vieram mais allá del bastão. Eu sei que há pessoas em situação de discapacidade que não estão tão resueltos como Eduardo, que não são autovalentes, que não trabalham como ele, sim, lo hace. Pero debiésemos sacar-nos os prejuízos para poder conhecer-los bem. Entender que há gente em situação de discapacidade que não se ha podido desenvolver simplesmente porque nós outros los miramos distinto. Quisera compartilhar minha história para que tenhamos mais consciência social com os discapacitados e os contar que sou feliz com mi Eduardo e mi Dani. Sejam felizes.
Fiona. Bueno, la Fiona Mona Lisa nos atraído na história super encantadora, super motivadora. E eu creio que ela tem toda a razão. Por vezes, quando ela habla que nós outros, por vezes, hacemos prejuízos ou ideias preconcebidas das pessoas com discapacidade. E a maioria das pessoas com discapacidade, elas são tão valentes ou tão poderosas ou tão capazes quanto nós outros. Porque, por vezes, com sua discapacidade, desenvolvem outras habilidades que compensam a falta de uma ou outra item que lá é discapacitada, pero desenvolvem outras faculdades. Então, eu creio que devemos dar enfoque e devemos dar oportunidade a essas pessoas, porque, em realidade, se estão cá, estão por algo, não é assim? Amigos, espero que vos tenha gostado muito desta história. Compartam com vossos amigos, vossos conhecidos, deixem los comentários acá abaixo, acionem a campanita cá no vosso canto inferior direito e os quero muito. Um beijo a todos, sejam felizes. Hasta o próximo vídeo. Tchau!